Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Meu nome é Luciano Bravo e neste ano vamos publicar mais de 15 vídeos sobre o tema com assuntos específicos, como por exemplo, alienação fiduciária em processo de aporte de capital internacional. Ou seja, vamos entrar em temas específicos do processo para que todos possam compreender como funciona na prática a operação. Pois bem, antes de começar a explanação sobre a alienação fiduciária, eu gostaria de falar 3 pontos importantes. Primeiro, que como empresário e conhecedor do sistema brasileiro, da cadeia produtiva, eu recomendo que todos os empresários avaliem com bastante critério internacionalizar suas empresas para fins de crédito. E por quê? Porque sabemos que a amplitude do crédito no Brasil é reduzida para empresários middle. Então, o melhor caminho é se internacionalizar para que possamos aportar capital de maneira organizada, legal, nos maiores mercados de crédito do mundo, que é os Estados Unidos e a Europa. Até porque a Lei 4131 favorece esse tipo de operação e legaliza as operações. Então, tudo parte do conceito de legalidade. Segundo ponto, a internacionalização ela é feita para empresas que pretendem buscar mais de 50% do seu faturamento em crédito à vista. Porque aqui no país, entre 10% a 20%, a maioria das empresas conseguem aportar. Mas quando chega a 30%, 40%, 50% ou passa de 50%, aí tende ao impossível ou ao não execuível. Quando um empresário toma a decisão de ir para a área internacional, ele tem como objetivo o crescimento intensivo, que é o que todo empresário pensa na sua grande maioria. Ou seja, ter capital de crédito de 50% a 250% do seu faturamento. Então, com isso, você consegue ter recurso para investir na área comercial, matéria-prima, modernização, ampliação. Então, o aporte de capital internacional ele faz sentido para isso, para que você possa ter o seu primeiro aporte de volume significativo, bem maior do que você conseguiria aqui, e com um bom prazo e uma boa taxa para investir. Terceira informação importante que eu gostaria de deixar. A maioria dos clientes que entram na área internacional, eles estão nascendo de novo, ou seja, hoje somente 1% de todas as empresas middle são internacionalizadas. Então existe um trabalho longo pela frente de fazer 99%, né? Imaginando o mundo perfeito, né? O Brasil perfeito. Porém, o nosso objetivo sempre é criar a primeira estrutura de crédito e dar o primeiro crédito. Com isso, você dota o cliente de asas que ele vai poder voar, que ele poderá voar em qualquer mercado financeiro do mundo, porque uma vez que ele cria a estrutura correta, legal, tudo justo e com crédito, ele já tem o track record que precisa. Então, a primeira operação ela é a sua introdução, é você nascendo na área internacional. Então, é sempre bom observar isso com bastante respeito, ou seja, qualquer empresa que vai para a internacional, ela nasce de novo. É criada uma nova estrutura, lógico, sem nenhum custo, como tem aqui no Brasil, né? Obviamente, é uma estrutura extremamente barata, extremamente sem custo para o cliente, digo manutenção anual, mas que é muito favorável para o crescimento intensivo. Então vamos lá. Eu fiz esse infográfico aqui, né, que mostra o processo em si. Porém, antes de passar a explicação, eu gostaria de falar esses 4 pontos que são importantíssimos no processo de alienação fiduciária no processo de aporte de capital internacional. Primeiro, a reunião para assinatura de contrato e alienação e tudo, ela só ocorre após o término da diligência do fundo. Então, na diligência do fundo, que ele averigua toda a documentação, pede a documentação normal, como qualquer banco faz. Ele verifica tudo isso através do seu escritório jurídico no Brasil. Uma vez que esteja tudo de acordo, ele libera a reunião de assinatura. Então, é neste momento que é feito em ato contínuo tanto a alienação quanto a assinatura do loan agreement, mas após o término da diligência. Segundo, essa assinatura é feita em uma reunião presencial. Nossas operações são cross-border, ou seja, é tudo executado aqui no Brasil, na sua grande maioria das operações são tudo aqui. Então o que acontece? Você é feito numa reunião presencial de um dia, que leva ali 3, 4 horas, é presencial. Geralmente aqui em São Paulo, no escritório do fundo, vai o cliente,
o advogado do cliente, o advisor, que somos nós, o advogado do fundo e o cartorário. Tem mais um elemento que eu não coloquei aqui que participará, que é o provedor da garantia. Então, se a garantia não for do cliente, vai o cliente e o provedor da garantia, ou seja, o dono da garantia. Então, eu não coloquei aqui porque o objeto aqui é uma operação onde o cliente tem sua garantia. Mas se for diferente, Luciano, só entra aqui o garantidor, o provedor, que é o dono da garantia, que vai assinar justamente a alienação fiduciária. Terceiro ponto importante, o fundo providencia um CNPJ no país. Muita gente me pergunta, como é que é feita a alienação se o fundo não está no Brasil? Pois bem, muito fácil. O fundo que cria muitas vezes uma empresa espelho para poder fazer o aporte no cliente, é uma prática muito comum, ele abre um CNPJ no Brasil. Então esse CNPJ é que entra na alienação fiduciária. Então está aí explicado como que um fundo internacional consegue alienar uma garantia imobiliária aqui no Brasil. E o último ponto, não há mudança de titularidade da matrícula entre o cliente e o provedor. O nosso processo de cessão temporária, o provedor, que é o dono da garantia, não passa a garantia em nome do cliente. Ele aliena direto ao fundo e o recurso é entregue ao cliente, que paga o provedor, obviamente, num acordo de parceria, tudo muito bem desenhado. Mas não há mudança de titularidade, ou seja, a área não sai do nome do provedor, quando ele está na operação, e vai para o nome do cliente. Não, ele vai alienado direto em nome do fundo. E se a área for do cliente, é automático. É alienado direto em nome do fundo. Pois bem, aqui nós temos aqui os passos até ter o recurso, né? Então, terminando-se a diligência jurídica, terminou tudo de acordo, normal, o escritório de advogado do fundo emite a solicitação da reunião e aí é feita a reunião para assinatura dos contratos. Neste dia, todos os contratos são colocados numa mesa, lido, verificado, porque já foram totalmente examinados pelos advogados de ambas as partes. Então, aquele dia só, como a gente diz, fazer cara crachá, né? Olhar se está tudo certinho. Estando tudo certinho, procede-se a assinatura do contrato. Pois bem, assinou os contratos, em ato contínuo é feita a alienação fiduciária porque o cartorário está ali. Não vou dizer que tudo é sempre assim, mas a maioria das vezes o cartório está dentro da reunião. Então ali, quando é feita a assinatura, o próprio cartorário ele já faz a alienação e emite uma matrícula já com alienação fiduciária, tá bom? Então é feito em ato contínuo no mesmo dia. Tudo isso aqui, até aqui, é feito no mesmo dia. A assinatura e a alienação, mesmo dia. Uma vez que foi assinado tudo, o cliente leva uma via para registro da alienação fiduciária. Como a área pode estar na Bahia, no Tocantins, no Acre, no Piauí, Rio Grande do Sul, uma vez que é feita a alienação, o cliente leva uma cópia da alienação para registrar no cartório local. Então ele tem que pegar essa cópia dele, né? Cópia não, na verdade é o documento original. Ele leva e registra no cartório de sua cidade. Então aí o cartorário local faz o registro e coloca isso via internet, que pode ser acessado por todos, né? Uma vez que fez o registro da alienação fiduciária no cartório local, é feita a emissão dessa matrícula já registrada, nova, com alienação, e aí, obviamente, o fundo libera o funding, ou seja, o recurso. Isso aqui, se bem trabalhado, é feito em uma semana, tá bom? Há casos que pode ser uma semana, 15 dias, 10 dias, mas em via de regra, uma semana, ou seja, daqui terminou entre assinar, alienar, registrar e aí ter a liberação do recurso, uma semana, 15 dias, tá bom? Então esse aqui é o processo de alienação fiduciária em aporte de capital internacional. As operações Private Hard Lender foram trazidas ao Brasil pelo advisor ao qual eu faço parte, justamente para ajudar que os clientes brasileiros que têm garantia imobiliária e que não conseguem usá-las no país, aqui no Brasil, para obter seu primeiro recurso, consigam. A operação Private Hard Lender, ela te ajuda o cliente a ter o primeiro funding, a primeira estrutura totalmente legalizada para que ele possa alçar voos maiores. E lembro, tudo que é feito aqui é um espelho do que as grandes empresas fazem. Todas as grandes empresas utilizam mecanismos
como utilizamos para realizar suas operações. Óbvio que o nosso foco aqui é uma operação simples, objetiva e funcional, ou seja, isso funciona. Nós inclusive devemos publicar agora essa semana mais um fato relevante de mais uma operação paga. Então esse aqui é o processo de alienação fiduciária em aporte de capital internacional, servindo para operações Private Hard Lender ou qualquer outra operação dos nossos modelos que utilizem alienação fiduciária. Eu agradeço a todos, espero que o nosso canal no YouTube contribua para a expansão do conhecimento dos empresários e que todos possam se imaginar cada vez maiores, líquidos e com maior alcance de suas empresas. A pandemia demonstrou que todos somos conectados, né? E é aí mais um ponto para que todos nós, brasileiros, nos tornemos cidadãos do mundo, não só vendendo os nossos produtos, como já o fazemos, por exemplo, pelo agronegócio, mas também buscando crédito. Fiquem com Deus, uma boa semana e que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.